Davi mesmo naquela situação de angústia, de tristeza, eu pude ver que Davi, ele sabia que ele podia confiar no Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. A nossa luta é contra os principados. A nossa luta é contra o inimigo de nossas almas. E nós temos que confiar naquele Deus que tudo pode em nossa vida. É só Ele que pode nos ajudar. É só Ele que pode afastar os nossos inimigos, para que Ele não venha nos derrubar. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Ela diz que os nossos inimigos, ou melhor, o nosso inimigo, ele não dorme. Ele vive 24/48 ao nosso derredor, para acabar com aqueles que amam a Deus. Aleluia. E o que eu quero dizer para você hoje, meu amado e minha amada irmã, não temas. O inimigo, ele pode vir para querer te derrubar. Ele pode vir para querer acabar com a sua vida, com a minha vida. Mas ele não tem o poder. Porque nós somos guardados e selados por um Deus Todo-Poderoso. Nós temos um Deus que Ele está com as duas mãos sobre nós. Nós temos que confiar. Nós temos que ter a nossa fé em ação. Que Ele pode nos proteger. Não adianta o inimigo querer. Não adianta o inimigo querer acabar com as nossas vidas. O que nós não podemos é deixar que o inimigo das nossas almas, ele venha atingir a nossa mente. Porque a nossa mente, ela é controlada. Se o inimigo ele consegue atingir a nossa mente, ele atinge todo o nosso corpo. Aleluia. É por isso que nós temos que estar protegidos com o capacete da salvação. Nós temos que estar vigilantes. Eu sei que cada um aqui tem o seu problema. Eu sei que cada um aqui entra dentro da casa do Senhor, muitas das vezes, com angústia no coração. Porque nós passamos diariamente problemas. Mas nós não podemos deixar se abater. Nós temos que confiar em Deus. E quando nós confiamos em Deus, Deus, Ele toma a frente. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Precisamos confiar. Precisamos buscar a presença dEle, para poder nos manter em pé. Precisamos buscar a presença do Senhor em oração. Precisamos consagrar a nossa vida. Precisamos ler a palavra do Senhor diariamente. Precisamos ouvir louvor. Quantas e quantas vezes eu estou dentro da minha casa com o meu coração angustiado. Quantas e quantas vezes eu estou com o meu coração abatido, a minha alma abatida. Porque vários problemas chegam até a mim.
confiança em Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que acreditar, nós temos que buscar a presença do Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Com Ele, irmãos, nós conquistamos toda a nossa vitória. Com Deus, nós temos certeza que nós vamos ganhar a nossa vitória. Não adianta nós colocar na nossa mente que o ímpio, ele é bem sucedido. Porque nós não conhecemos o coração de cada um. E eu, por alguns tempos atrás, eu pensava dessa maneira. Falava, Senhor, eu estou na sua casa, estou te servindo. E eu passo por isso, por aquilo, e eu vejo meu vizinho que não vai para a igreja, uma pessoa tão feliz, uma pessoa que parece que não tem problema. Mas chegou um certo momento que Deus, Ele me colocou dentro da casa dessa pessoa. E eu fui começar a conhecer o problema daquela pessoa. E eu pude ver que os problemas deles eram pior do que o meu. Mas mesmo assim, eles estavam sempre sorrindo. E eu, uma serva de Deus, com a minha cabeça baixa, falei, não, está errado. Eu comecei a levantar minha cabeça e olhar para o alto. Porque eu comecei a perceber que eles precisavam de Deus. Eles tinham um vazio muito grande dentro deles. Eles tinham os bens materiais e ali eles se alegravam. Mas ele não tinha o que era importante na vida deles, que era Deus. E eu entrando dentro daquele lar, eu pude perceber que eles precisavam de Deus. Que ali estava vazio. Porque quando a gente começou a adorar, quando a gente começou a louvar, eu pude ver as lágrimas rolar no rosto deles. E um deles chegou em mim e falou assim, olha, eu tenho de tudo, mas eu tenho um vazio tão grande dentro de mim. Eu falei, é Deus, você precisa de Jesus. Porque o inimigo tem colocado, irmãos, tantos pratos. Ele tem colocado, ele tem envolvido as pessoas de uma tal maneira para as pessoas se alegrar e achar que não precisa de Deus. E as pessoas se alegram porque tem de tudo. Mas naquele momento a pessoa está sozinha, é só de Deus. É só ela e o Pai. Naquele momento eu tenho certeza que aquele vazio, ela começa a sentir. E isso tem acontecido não só com pessoas que não estão dentro da igreja. Isso tem acontecido com pessoas que servem a Deus. Porque pessoas que entram dentro da casa do Senhor e ela não se alegra, ela não sente a presença do Espírito Santo, é porque ela precisa de buscar mais a presença de Deus. E o inimigo das nossas almas, ele está
lançando para todos os lados. Aonde ele pode atingir, ele atinge. E nós, igreja, temos que despertar. Porque nós não estamos isentos de passar por provações, por luta, do inimigo das nossas almas vir nos atingir. Nós não estamos isentos. Aleluia. É momento de se proteger. É momento de, muitas das vezes, quando nós estamos com nossa alma abatida, quando nós estamos passando por momentos de tristeza, de dor, nós entrar dentro do nosso quarto e buscar a presença do nosso Deus. Aleluia. O povo de Deus tem esquecido aquilo que o Senhor ele tem feito. Muitas das vezes o povo de Deus, que está dentro da casa do Senhor, tem aceitado aquilo que o inimigo tem oferecido. E tem distanciado, tem fechado os seus ouvidos para a palavra do Senhor. Nós passamos por aí em vários lugares. Nós vemos vários bares abertos. E a maioria dos bares tem gente. E muito me entristece de passar pelas frentes das igrejas e ver os bancos vazios. Irmãos, o inimigo ele tem arrastado, ele tem usado pessoas para querer afrontar o povo de Deus. E ele tem usado pessoas, não lá de fora, até mesmo dentro das igrejas. Nós vemos que Saul, ele era um homem de Deus. Era um homem que fazia aquilo que Deus mandava. Mas teve um determinado momento que Saul ele saiu da presença de Deus. Aquilo que Deus mandou ele fazer, ele não fez. Ele fez por incompleto. Deus mandou que Saul matasse todos os amalequitas. E ele pegou os melhores despojos dos amalequitas. Aquilo que era de melhor ele levou consigo. E aquilo não agradou a Deus. E o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. E Saul agora começa a ser usado pelo inimigo. Porque ele começa a sentir raiva, ele começa a sentir inveja de Davi. E Davi começa a se esconder de Saul. E muitas das vezes acontece isso dentro da igreja, junto com o povo de Deus. O povo de Deus tem se afastado de uma maneira tão grande de Deus, que o inimigo tem tomado conta. Eu vejo homens e mulheres que subiam no púlpito, pregavam a palavra de Deus, falavam o quanto Deus era bom. E muitas das vezes hoje eu encontro, e essas pessoas não olham nem para mim mais. O inimigo tem cegado, tem tampado o ouvido
para essas pessoas não mais falar o quanto Deus é bom. E os próprios que eram perseguidos, muitos hoje viraram perseguidores de Cristo, do povo de Deus. Pessoas que eram da igreja, que hoje falam mal dos evangélicos, falam mal dos crentes. Pessoas que estão sendo influenciadores, são inimigos de nossas almas. E nós, como igreja, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar por essas pessoas. Porque nós não estamos exemplos de passar pela mesma coisa. Se nós não buscar a Deus, confiar, nós acabamos saindo da presença de Deus. Então nós temos que buscar a presença do Senhor, vigiar e orar. Orar por aqueles que estão lá fora, que estão fracos na presença do Senhor. Orar por aqueles que já não conseguem mais estar aqui. Deus, Ele tem o controle de tudo, tem. Nós somos como a menina dos olhos de Deus. Ele cuida de nós. Mas para isso, nós temos que ser como Davi. Buscar a presença do Senhor, confiar, crer, ter fé que Ele está conosco a todo tempo. Eu não quero ir mais além. Aleluia. Que as horas já estão se avançando. Esta foi a palavra que o Senhor me deu nesta noite, para passar para os irmãos. Não sei qual a luta, qual a prova que os irmãos estejam passando, ou venham a passar. Mas que os irmãos confiem no Senhor, que os irmãos busquem a presença do Senhor, seja vigilante. Comece a falar com o Senhor as suas necessidades, aquilo que você precisa. Se você está com o seu coração triste, sua alma abatida, entre dentro do seu quarto, busque a presença do Senhor. Porque o Deus que prometeu tudo aquilo que Ele vem nos prometendo, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Basta a gente se colocar na presença do Senhor. Basta a gente confiar e crer. Amém? Eu já quero agradecer a oportunidade qual o Senhor tem me dado nesta noite, e que nós não viemos fugir, que nós viemos se colocar em prontidão, porque Deus, Ele é comigo e com você, amém? Assim eu agradeço a oportunidade, eu estou falando do Senhor. Entre lá, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Venha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente.
aleluia, de entrar no quarto, falar com Jesus, de ter a sua intimidade com aquele único, que pode fazer muito mais além do que você pensa, do que você imagina, aquele que luta as nossas batalhas, as nossas guerras, aquele que fala, clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Esse é o nosso Deus, aleluia. Irmão, sexta-feira tem culto com os jovens aqui. Quero reforçar para os irmãos não faltarem. Irmãos, não vamos deixar os nossos jovens sozinhos. Vamos incentivá-los, porque aqui é o lugar da bênção. Aleluia. Então eu conto com a presença de todos nas sexta-feiras, amém? E sábado eu conto com as irmãs do departamento feminino, eu conto com todos, até com os irmãos. Os irmãos venham. Ô Roberto, nós contamos com a sua presença, meu amigo. A honra e glória do Senhor. Eu vou passar o microfone para a nossa pastora, que trouxe a palavra maravilhosa da parte do Senhor. Ela vai estar orando, abençoando a sua vida, para nós irmos embora, amém? Glória a Deus, ao Senhor, maravilhoso Deus, Senhor da glória, aqui em nome de Jesus, Pai. Somos gratos, Senhor, ó Deus, por esta palavra. Obrigada, Jesus, por este momento, Senhor, o qual o Senhor tem nos dado. Senhor, abençoa, Senhor, os teus servos, Pai querido, aqui estão, meu Deus. Senhor, nos leva, Senhor, em paz. Nos leva, Senhor, com segurança. Senhor, nos livra, Senhor, do homem sanguinário, do homem maligno, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nossa ida, Senhor, para o nosso lar, meu Deus. Abençoa também, Senhor, aqueles que não estão, Senhor, aqui hoje, Pai. Visita, Senhor, a vida de cada um. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Faz assim com as tuas mãos, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Glória a Deus.